Pindamonhangaba é um dos municípios integrantes da região metropolitana do Vale do Paraíba. Com uma população de mais de 170 mil habitantes, é considerada uma das maiores cidades do Vale. Apesar de ser marcada pela forte presença da indústria, sua economia começou a se desenvolver com a produção rural. E Pindamonhangaba, então, nesse primeiro momento, mas vou voltar um pouquinho no ano de 1900, 1920, 30, 40, foi muito forte, plantação de café, né, 1950, leite, assim por diante. E a partir do ano de 1960, 70, a gente já começa realmente um crescimento, né, se fortalecendo em toda essa área industrial. Então a gente começa a receber empresas de ponta, já ali em 1970, 1980, então começa uma grande construção em Pindamonhangaba. Com o declínio da produção do café, as indústrias foram chegando em Pindamonhangaba, mas ainda assim ligadas à atividade rural, na maioria das vezes para beneficiamento de produtores agropecuários como o leite e também o arroz. Uma dessas empresas é do José Francisco Ruzene, mais conhecido como Chicão. O Chicão é produtor rural há mais de 40 anos. Sua família é de Guaratinguetá, onde nasceu o arroz Ruzene. Mas em busca de melhores condições para o plantio, escolheu Pindamonhangaba para a produção. Eu sempre fui produtor de arroz, né? Eu nasci em Guaratinguetá, sou natural de lá, de uma colônia italiana que chama Colônia do Piauí. E minha família tem um pequeno sítio lá. Pindamonhangaba tem mais várzea para arroz do que Guaratinguetá, certo? Então, Guaratinguetá as áreas foram ficando menores, aonde tem áreas maiores para produzir arroz. Era Pinda que tem fazenda grandes, né, de um proprietário só que não era do ramo da área de arroz. Então, por isso que veio para Pinda. Daí eu arrendei a fazenda em Pinda, aqui que era a fazenda Mombaça na época, e daí hoje eu estou na fazenda Santa Helena, que são fazendas grandes que têm áreas próprias para arroz. Apesar da escolha do Chicão por Pindamonhangaba, com o tempo o desafio de se manter como um produtor se tornou ainda maior. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pinda, o segmento rural poderia ter crescido mais se recebesse mais investimentos ao longo dos anos. A gente perdeu um pouco, talvez aquela força, né, realmente do crescimento nesse segmento. Entendo que poderíamos ter até investido muito mais, mas claro que a gente tem importância nesse setor, sem dúvida. Em meio a muitas dificuldades, o Chicão decidiu apostar em algo novo e até então ousado: a produção de arrozes especiais. Em 2005, o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, através do Dr. Cândido Bastos, fez um projeto de arroz especiais, principalmente para pequenos produtores. Esse arroz do IAC, que era um arroz preto, mas era a variedade de arroz, não era o arroz praga. E os produtores falaram: Dr. Cândido, nós já temos uma praga de arroz preto, você vai trazer outro arroz preto? Nós não vamos plantar. E o Dr. Cândido ficou nessa dúvida como queria arrumar um produtor para plantar. Daí ele me procurou, certo? Ele e o técnico dele, e falou: Chicão, nós já procuramos outros produtores, ninguém quis plantar esse produto, eu queria ver se você não quer produzir esse arroz. E daí eu falei: eu vou aceitar esse desafio, porque eu já estou produzindo outro arroz até hoje. Eu não superou minha expectativa, todo ano tem um problema de preço, preço ou problema da natureza também, ou é seca, ou é chuva, ou é frio. Então sempre tem esses problemas na agricultura. Assumindo essa identidade de arrozes especiais, a Ruzene começou o trabalho de inserir o novo no mercado e agora oferece mais de 10 produtos com mais de 8 tipos de arroz, sendo deles o primeiro mini arroz preto do Brasil. E assim a empresa se solidificou e é representativa na cidade e também no cenário nacional, produzindo mais de 20 toneladas de arrozes mensalmente para distribuição em todo o país e também internacionalmente. No entanto, o Arroz Ruzene é uma das poucas empresas que resistem na atividade rural.
Pinda atualmente é conhecida pelas grandes indústrias que se instalaram no município. Com a boa localização e extensão territorial, grandes grupos da metalurgia e siderurgia vieram para Pinda e ao longo do tempo foram expandindo suas atividades e contribuíram para o desenvolvimento da cidade. O eixo Rio-São Paulo favorece muito, né? Nós estamos a 140 quilômetros de São Paulo e nós estamos a 260, 270 do Rio de Janeiro. Esse é o grande eixo, né? Aliás, a gente brinca que a maior parte do PIB real do Brasil passa pelo eixo Rio-São Paulo, passa pela CCR, pela Nova Dutra. E com isso, esse crescimento extraordinário, então Pinda soube aproveitar esse momento. Essas grandes empresas, né, na época, empresas como Tenares, a gente chega com o Fábio e assim por diante, elas foram sofrendo também toda a evolução, né, de grupos que foram comprando, evoluindo, mas ela, assim como Gerdau, como Novelis, né, e tantas outras, começaram a somar muito, porque essas empresas, quando elas são muito grandes, automaticamente elas favorecem muito o entorno. E Pinda, então, começou a ganhar realmente notoriedade no cenário. E para nós é um orgulho ter se tornado a nova capital da metalurgia, né? Pindamonhangaba hoje, muita gente não sabe esse dado. É a primeira cidade na produção metalúrgica do estado, né? Mais de 22,8% produzidos aqui. Então você vê que a gente mais do que dobra em cima do segundo colocado, que é Cubatão, com 10,8%. Então a gente hoje, a notoriedade é muito expressa. Uma dessas empresas é a Novelis, que neste ano completou 45 anos de atividades em Pindamonhangaba e é líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio. A empresa fornece chapas e folhas de alumínio para os mercados de transporte, embalagens, construção civil e eletrônicos, na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. Nós começamos em 1977. A produção de Pinda naquela época era de aproximadamente 30 mil toneladas por mês. E eu sempre faço esse ciclo. Eu comecei na Novelis em 88, tá? E eu sempre faço ciclos assim perto de 10 anos. Sempre a Novelis sempre está expandindo a cada 10 anos aproximadamente. E no último ano, agora em 2021, nós completamos mais uma expansão, que é o que nós chamamos de Projeto Puma, e nós conseguimos chegar aí a uma produção total de 680 mil toneladas no ano. Então, é um aumento considerável aí, considerando a história nossa junto com Pinda, sair de 30 mil e chegar a 680 mil toneladas. Eu gosto muito de datas, então um outro ponto também muito importante, nós completamos do ano 2021, 21 bilhões de latas recicladas. Isso é um número expressivo, comparado com o nosso último ano, que foi próximo de 19 bilhões, nós estamos a 21 bilhões de latas, e isso leva a gente aí a estar muito próximo de uma economia sustentável, focada em reciclagem. Anunciamos agora um investimento que é para levar essa fábrica de 680 a 750 mil toneladas. Esse investimento está aprovado e nós estamos trabalhando com ele, tá? Esse investimento ele traz aí para a cidade uma contratação de aproximadamente 1.000 pessoas durante o processo de montagem dos equipamentos, tá? E lá na frente, quando a gente partir esse projeto, que é daqui a uns 2 anos, uma contratação de 30 pessoas aproximadamente. Mas afinal, como é possível observar o desenvolvimento de uma cidade e até mesmo de uma empresa? Os números podem trazer uma dimensão, mas são pessoas que vão melhor contar esses resultados. São as histórias de superação, de crescimento e de oportunidade que vão poder dizer sobre a evolução. E uma dessas histórias é do Alexandre. Ele tem 54 anos, veio para Pindamonhangaba em 1982 e seu primeiro emprego foi na Novelis com apenas 18 anos. Eu iniciei na Novelis em 1986. Foi logo após eu ter formado em colégio técnico e foi na primeira expansão da fábrica de Pinda, né? Aí eu comecei como metalógrafo no laboratório. Aí eu fiz faculdade de engenharia mecânica, fiz mestrado em engenharia dos materiais,
e fiz a coordenação dos laboratórios por alguns anos e depois eu fui para a área de processo na fábrica. Ao longo desses 36 anos, foi aqui em Pinda, na mesma empresa em que começou a trabalhar, que o Alexandre se especializou, conheceu sua esposa, formou uma família e se tornou professor da FATEC. Foi aqui também que ele se tornou um profissional experiente e com um amplo conhecimento sobre alumínio. E do futuro? O que o Alexandre espera? Eu queria saber mais. É isso.